oferta esse culto como um ato de gratidão público ou pública, é de uma tamanha grandeza que a gente não pode imaginar. Não na nossa esfera somente humana, né? Mas festa no céu e muita tristeza no inferno. Porque quando alguém alcança uma vitória, um sucesso, ultrapassa uma escala e recebe alguma benéfica do Senhor, no tempo dele, o inimigo ele não se agrada, porque o tempo anterior todo ele lutou para que isso não acontecesse. Mas o guarda de Israel não dorme, ele é um general de guerra. A minha esposa falou que eu senti vontade de cantar um louvor, mas conforme eu digo, eu não sou louvador. Mas seria um bastante conhecido que diz o seguinte: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Se nós fôssemos realmente abrirmos a boca com consciência todos os dias, só temos que agradecer. Não somos merecedores nem sequer de estarmos respirando, mas só temos que agradecer. Mas a palavra de Deus nos fala no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 4 ao 6, o seguinte: é um livro de aconselhamento, é um livro de instrução, de sabedoria. E se realmente conseguirmos seguir em parte, porque totalmente não é possível humanamente falando, nós teremos êxito em nossa vida. Ele fala o seguinte: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos. O que vota, paga. Ou o que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne ou o teu corpo todo, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria, porque por essa razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. Aqui fala claramente sobre que Deus ele não tem necessidade nenhuma em que o ser humano vote nada a ele. É mistério até que nós, como seres humanos falhos, findos, nós assentemos no nosso coração uma determinada vontade. Mas a partir do momento em que nós pensamos, ligamos esse pensamento ao Senhor, proferimos com a nossa boca tal promessa direcionada a Ele, aí é aquela velha história: eu não te pedi nada, mas eu não sou um Deus de brincadeira. Se me prometestes, me cumpra. Porque toda ação gera uma reação, toda palavra requer honra, e toda promessa requer o cumprimento daquilo que espontaneamente lhe foi prometido. Ele pode prometer. São mais de 8.000 promessas aqui nesse livro. Ele pode prometer. E ele cumpre, já cumpriu e continuará cumprindo todas elas.
Eu não sei se Janicleide e Maurício prometeram, eu não sei se eles assentaram no seu coração. Mas hoje, tendo prometido ou apenas assentado esse desejo, eles estão honrando a Deus e dando, com a vitória que Deus concedeu a eles, um tapa na cara do diabo. Quando o servo de Deus, ele obedece a Deus, quando ele é principalmente diante de tanta ingratidão humana hoje em dia, e é daí para pior, mas quando ele cumpre ao Senhor aquilo que ele determinou no seu coração, aleluia, Deus ele vai continuar honrando e se alegra tremendamente. Em contrapartida, o inimigo se entristece tremendamente. Para completar, a palavra do Senhor se fala no livro de Salmos, no verso 14, principalmente o 14. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém. Algumas traduções falam: pagarei ao Senhor os meus votos diante de toda a congregação. E no versículo tão pequeno, significa que se ele fala, ou nós falemos, pagarei, é porque nós propusemos ou prometemos isso a Deus. Não foi ao povo, não foi à congregação, foi a Deus. Mas as coisas do povo de Deus são em particular com Deus. Geralmente, ou pelo menos deveria ser uma regra, a congregação só deveria saber numa situação como essa, uma situação de pagamento de promessa e de vontade honrosa diante dele, porque nosso Deus ele trabalha em silêncio, ele nos honra em silêncio. Mas quando nós vamos proclamar em gratidão aquilo que nós prometemos, nós fazemos em público, para que saibam que Deus ainda é Deus hoje em dia. Por mais simples que possa parecer aquele livramento, aquela vantagem, aquela promoção, aquela cura, aquele tombo que foi simples dentro de casa ou na rua, aquela topada, um carro que quase me pegou, mas não pegou. Aleluia! Ué, não é certo que nós saberemos no céu livramentos que nós jamais imaginávamos que passamos aqui na terra? Porque Deus também trabalha em segredo, em benefício daquele que o ama. Pagarei porque eu prometi, hoje se paga. Voto porque eu apalavrei, eu assentei no meu coração. A quem é devido o Senhor, na presença de todo o seu povo e daqueles que podem, por tabela, respingar neles, que ouvem o som desse microfone, que saberão da boca de cada um que venha comentar, porque não é fofoca. Fui a um culto em que um casal pagou ao Senhor, num tempo em que se esquece do Senhor, que só se pede ao Senhor, e se esquece de pagar a esse Senhor aquilo que espontaneamente Ele prometeu. Aqueles que honram ao Senhor, Deus os honrará e continuará honrando na medida da sua benignidade, da sua misericórdia, porque ela dura para sempre. Que Deus ele continue nos abençoando, rica, abundante e poderosamente, em específico ao casal, o irmão Maurício e a irmã Janicleide. Que ele continue cada vez mais ao decorrer da vida de vocês, propagando e concedendo bênçãos, para que vocês cada vez mais também paguem e agradeçam em público a um Deus que é tão esquecido no mundo de hoje em dia. Porque o Eterno, Ele está no comando, irmão. Ele sempre esteve, em nome de Jesus. Amém.